Um silêncio incômodo, o câncer de intestino. Quando a gente conversa sobre câncer, falamos bastante de dor de mama, próstata, de pele. Geralmente o câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino, fica de fora. Mas ele é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil. São cerca de 45 mil novos casos todo ano no país, com maior incidência entre as mulheres. E há um aumento notável de casos em pessoas mais jovens, com a incidência crescendo entre 1 e 2,4% ao ano entre adultos de 20 a 39 anos. Lembraram de alguém? Como não lembrar dela? A cantora Preta Gil tratou desse câncer por anos e, infelizmente, o tumor dela foi muito agressivo e fatal. Mesmo com todos os tratamentos disponíveis e a participação num estudo experimental nos Estados Unidos, ela não conseguiu ter uma boa resposta. Outros famosos já tiveram a doença, como o nosso querido Pelé, Simone e Ana Maria Braga. Mas afinal, que doença é essa? Por que ela atinge tanta gente e por que não falamos dela? Eu sou a Carmen Vergueiro e este é o Superviventes, o podcast que fala da vida após o câncer. Nesse episódio vamos falar sobre o câncer coloretal. Começando pelo princípio, onde é o cólon e onde é o reto, você sabe? O que pode causar essa doença? Não precisa ficar com vergonha se não souber a resposta correta. Você não é o único, 83% das pessoas desconhecem informações sobre as causas desse câncer, segundo o levantamento feito em 2021 pela Bayer e em parceria com a consultoria Equivia. Fique com a gente nesse episódio para descobrir por que, apesar de ser tão recorrente, o câncer de intestino é ainda tão desconhecido e aproveite a oportunidade para aprender a se cuidar. Este é o Superviventes, um podcast da Amio, a Associação da Medula Óssea. Podcast que conta histórias de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final, é uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todos os anos aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue após o câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles, os superviventes, pessoas que uma vez tiveram um diagnóstico de câncer. Meu nome é Wagner Fernandes, sou gestor da Amio. Nossos agradecimentos à farmacêutica Angen, que patrocinou essa iniciativa. Agora, vocês ficam com a nossa narradora, a doutora Carmen Vergueiro, que é médica hematologista e coordena a Amio. Agora é com você, doutora. Estamos na segunda temporada do Superviventes. Nessa temporada, trazemos histórias de pessoas que se trataram de câncer. Elas contam suas histórias e os especialistas explicam as causas, contam dos sinais, dos sintomas e alertam para o diagnóstico e falam sobre prevenção. Nem sempre é possível prevenir, mas o diagnóstico precoce é sempre importante. Vamos lá? Cultura não ocupa espaço. Vamos ouvir um pouco da história da Tata, a Roseli Benedita da Rocha, que mora em São Luís do Paraitinga e trabalha comigo há 10 anos. Já antes da pandemia, ela começou a ter o hábito intestinal alterado. Ficava com o intestino preso e tinha cólicas. Reclamava, mas tomava um remédio, melhorava e ela esquecia. Eu sempre falava para ela isso, não está bom, vai ao médico. Mas ela enrolou e assim foi por 3 anos. Daí já estava acontecendo que eu estava com o intestino, toda vez que eu ia no banheiro, sangrava, essas coisas, entendeu? E ela falava, vai no médico, nada tá tendo médico. Não, eu vou. E foi passando, eu sei que daí eu começou assim, eu almoçava, porque daí o meu intestino não estava funcionando, né? Daí eu almoçava e
Outro dia que eu ia comer, eu comia uma refeição só. Às vezes nem almoçava, nem jantava, ficava 2, 3 dias sem comer, porque eu não estava vacuando. A Tata ia sempre ao pronto-socorro com dor abdominal. Recebia um Buscopan e voltava para casa. Os médicos pediram vários exames, mas o principal era fazer a colonoscopia, que ela demorou muito para fazer. Tinha medo. Só que, como explica a filha da Tata, a Jéssica Rocha, a coisa piorou naquele momento. Ela chegou a fazer o preparo da colonoscopia, mas nisso começou a passar muito mal, muito, muito mal. E ligamos na clínica para poder perguntar, né? E eles pediram para a gente ir com ela até a clínica, fomos com ela até a clínica, e chegando lá já mandaram direto para o hospital que atendia o plano, né? Que é o hospital regional. E nisso minha mãe já foi internada, foi um baita de um susto, nem chegou a fazer a colonoscopia. Aí ela foi internada e logo veio a notícia que ela ia ter que operar, porque tinha obstruído o intestino dela, porque não tinha para onde sair o preparo nem nada, ficou tudo lá. Um tumor estava obstruindo o intestino da Tata. Ele foi tirado na cirurgia, junto com uma parte do órgão, e ela precisou usar aquela bolsinha que fica fora do corpo para coletar as fezes. Quanto tempo você usou a colostomia, Tata? Eu usei a colostomia 1 ano e 8 meses. E foi muito ruim usar a bolsinha? Então, no começo, para mim, né, usar a bolsinha foi sabe assim, acho que é uma coisa nova no corpo da gente e eu me senti estranha, entendeu? Mas depois agi normalmente, daí eu agi normalmente, costumei, né? Até porém que quando foi tirar a colostomia, eu não queria tirar. Como assim? Você gostou dela? Gostei, amei ela, queria ficar com ela. Já viu uma coisa dessa? Verdade. Toda a vida eu tive intestino preso. Desde criança, tive meu intestino preso. Pela primeira vez na vida, a Tata estava vendo como era o intestino funcionar. Fumante de longa data, inimiga de frutas e verduras, ela nunca, nem um dia, pensou que poderia ter câncer, muito menos de intestino, que as pessoas pensam que isso é coisa de gente muito mais velha. Ela só tinha 45 anos quando os primeiros sintomas de fezes com sangue começaram a aparecer. Se tivesse feito os exames e começado o tratamento antes, talvez ela pudesse ter um tratamento muito mais tranquilo. Os tumores iniciais poderiam ter sido retirados já durante a colonoscopia e tudo se resolveria ali. Mas, além da bolsinha, a Tata precisou fazer 35 sessões semanais de quimioterapia. Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu não fiquei tão chateada, tão assim, chocada. A gente fica chocada, mas nem tanto, né? O que foi pior para mim foi a quimioterapia. A quimioterapia. Mas eu tenho uma família, eu tenho uns filhos muito bons, entendeu? Meus filhos, todo mundo me ajudou, não tenho como falar que os meus filhos ajudou. A Jéssica, a Vitória, às vezes eles iam lá para levar eu para fazer quimioterapia, eu falava, eu não quero, larga eu aqui, deixa eu dormindo, deixa eu quieta, porque eu fiquei muito ruim mesmo. Olha, se o câncer não matou, mas a quimio quase matou eu. O câncer não, mas a quimio... O câncer coloretal tem chances de 90% de cura quando diagnosticado cedo. Mas se o tempo passa, essa taxa cai para 50%. Se já estiver metastático, ou seja, com o tumor se espalhando para outros órgãos, só 2 em cada 10 pessoas sobrevivem. É nesse ponto da nossa conversa que a gente chama a participação dos doutores Virgílio Souza e Silva, oncologista titular do Departamento de Oncologia Clínica do AC Camargo, em São Paulo, e seu colega Samuel Aguiar Júnior, chefe do Centro Referência em Câncer Coloretal no mesmo hospital. Sejam bem-vindos, Dr. Samuel e Dr. Virgílio. Eu já começo perguntando para o Dr. Samuel. A maioria dos casos de câncer de intestino é diagnosticada precocemente ou tardiamente? Mais da metade hoje é avançado. Nossa. Eu acho que tem muitos casos que não têm acesso aos exames, né, Samuel, para fazer diagnóstico precoce, e também é questão de algumas pessoas também negligenciam, né, alguns sintomas, né, eu acho que acaba não procurando o médico, às vezes tem um sangramento nas fezes que acha que pode ser uma hemorroida, enfim, eu acho que também tem muito isso, e às vezes acaba procurando tardiamente, né, com outros sintomas associados que pode estar correlacionado com a doença mais avançada.
É por isso que se costuma dizer que o câncer coloretal é uma doença silenciosa. Aliás, vamos começar por aí para sermos bem didáticos. O que é cólon e o que é reto, doutor Samuel? Cólon e reto são o intestino grosso. É o cólon mais o reto. Então, o intestino grosso ele é composto por essas duas partes. O reto é a parte final, a parte mais perto do ânus. É a parte final da saída das fezes. E o cólon é a maior parte, na verdade, uns 70% do intestino grosso é o cólon, uns 30% é o reto. A função do cólon é só fazer a absorção de água. Não são nutrientes. Os nutrientes são absorvidos no intestino delgado, no fino. No cólon é só absorção da água, porque o alimento ele é digerido no estômago e no intestino fino, delgado, e a digestão ela acontece a partir de uma mistura que o intestino faz com várias enzimas e forma um suco mesmo. E essas enzimas, o intestino produz vários litros por dia. E se a gente perdesse tudo isso por dia, mal teria como repor, né? Então, todo o líquido que é jogado para dentro do estômago e do intestino fino para digerir os alimentos, ele recicla, ele é reabsorvido no cólon. Não é só o líquido que a gente ingere, é o líquido que a gente usa para fazer a digestão. Ele fica circulando. Mais uma razão para a gente tomar bastante água, não é? Além disso, comer verduras e frutas, exercitar-se e afastar do fumo. Isso tudo é essencial, fundamental. E o Dr. Samuel explica o porquê da gente repetir isso toda hora. Existe câncer coloretal causado por mutações hereditárias que passam de geração em geração, ou seja, os casos hereditários, mas são minoria. A gente pode dizer que 90% dos casos são claramente ambientais. Aí vem uma gama muito grande de exposições ambientais que podem causar câncer de intestino ou câncer coloretal. É um pouco mais complicado do que, por exemplo, câncer de colo de útero, que tem uma causa muito forte, que é o vírus HPV, né? Quase todos os tumores de colo de útero são causados pelo vírus HPV. Para intestino grosso, para câncer coloretal, não. Tem várias causas que se somam, é uma somatória, né? Então está associado a um estilo de vida, não a um fator único, é um estilo de vida. E é um composto, né? Sedentarismo associado a abuso no consumo de carne processada, abuso no consumo de carne vermelha. A carne processada é pior ainda, né? Qualquer tipo de processamento para conservação da carne. Isso inclui aquelas melhores embutidos, importados e tudo, né? Não significa que pelo método ser artesanal, ele seja melhor nesse aspecto, né? Tudo que você usa, qualquer método de processamento da carne ou de qualquer alimento, com finalidade de aumentar o seu tempo, né, de conservação, ele tem seu preço. Existe degradação de proteínas nesse processo, né? E são esses produtos de degradação de proteínas da carne que acontece durante esses processamentos para conservar a carne. As frutas, verduras e as fibras, elas têm efeito protetor. Então você vê que é um balanço, né? Falta de atividade física regular, alimentação desbalanceada, somado a isso ainda tem bebida alcoólica e tabagismo. Tudo isso é o conjunto de exposição ambiental que está associado ao maior risco de câncer de intestino. E por que, Dr. Samuel, as pessoas associam o câncer de intestino a pessoas mais velhas, se gente mais jovem vem apresentando a doença? O ator americano Chadwick Boseman, que foi protagonista do filme Pantera Negra, foi diagnosticado em estágio 3 quando tinha 40 anos e faleceu aos 43, em agosto de 2020. Sedentarismo, alimentação desbalanceada, vida corrida, cigarro, bebida, a gente costumava ter na vida adulta a partir dos 20, 30 anos, o que levava a uma incidência maior aos 50, 60. É fato, sim, que na faixa etária mais jovem, entre os 30 e os 49 anos, também vem aumentando. Isso é um fenômeno mais recente, isso é mais atual.
As causas ainda não são muito claras. É por isso, doutor Virgílio, que alguns médicos agora vêm pedindo para os seus pacientes fazerem a colonoscopia como uma forma de rastrear, pesquisar a existência ou não da doença numa tentativa de conseguir um diagnóstico mais cedo? O rastreamento hoje é recomendado a partir dos 45 anos, né, para a população assintomática, ou seja, que não tem sintomas, e isso é muito importante, né, Samuel, porque a gente consegue prevenir, né, e também fazer o diagnóstico precoce da doença, que a gente sabe que o diagnóstico precoce, nós temos taxas de cura acima de 90%. E os principais sintomas do câncer coloretal são talvez muito inespecíficos, né, Samuel, que confundem com outras doenças do aparelho digestivo. Sangramento nas fezes, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, né, e emagrecimento. Então, assim, se o paciente tiver sintomas, é muito importante, né, procurar um médico, até mesmo para avaliar esses sintomas, avaliar se isso está relacionado com outras doenças do trato gastrointestinal, avaliar a indicação de um exame para avaliar esses sintomas. Mas, antes de tudo, né, se o paciente não tiver sintomas, o rastreamento ele é indicado para todos acima de 45 anos. Então é importante fazer o rastreamento a partir dos 45 anos se você não tem sintomas nem casos na família. Se, ao contrário, houver entre seus familiares algum caso ou outros indicadores que um médico numa consulta clínica comum pode avaliar, aí é melhor começar a fazer o exame, a colonoscopia, mais cedo. A repetição dele também vai depender do resultado. Se não houver nada, nenhum indício da doença, ele pode ser feito novamente depois de 10 anos. O grande problema é que a colonoscopia não é muito acessível e também é um exame que exige preparo nos dias anteriores e na data do exame, além de sedação. Então as pessoas fogem dele. Exatamente pela adesão, é muito baixa. Você pode oferecer colonoscopia para a população gratuitamente. Em torno de 40% a 50% não vai fazer, porque ela é a complexidade e a invasividade do exame são barreiras, sim. Primeiro que você tem que fazer um preparo intestinal. A colonoscopia é uma câmera flexível introduzida pelo ânus que tem que ver milimetricamente o intestino grosso inteiro. É uma varredura, né? Então ele tem que estar completamente limpo. Essa limpeza é que é uma barreira, porque além de uma dieta bastante restrita, né, que começa 1 ou 2 dias antes, você tem que prescrever laxantes potentes que vão desencadear uma sequência de diarreia, né, até o intestino ficar limpo. Isso nas 24 horas, isso no dia anterior até o dia do exame. Isso significa que a pessoa vai perder 2 dias de trabalho. O dia do preparo e o dia do próprio exame. O exame é feito com sedação, então ele não dói, não incomoda. Foi uma colonoscopia que salvou a vida da Sofia Carvalhosa. Ela é dona de um escritório de assessoria de imprensa em São Paulo e tem uma casa de eventos, Jasmim. Estava fazendo uma viagem a Ouro Preto quando recebeu uma ligação de um familiar. Eu estava em Ouro Preto e passando uma Páscoa, e quando recebi a notícia da minha mãe, que do meu primo querido, Carlito, que até faleceu de câncer, pegaram um câncer na colonoscopia. E ele é mais moço que eu, e imediatamente eu me lembrei que um outro primo meu tinha morrido de câncer de intestino. Por casualidade, eu tinha pedido para minha ginecologista um pedido de colono, mas porque eu falei, eu acho que eu preciso fazer colono. Mas não foi coisa dela, porque colono tem o seguinte: colono é uma coisa que os médicos esquecem de pedir. É diferente se a pessoa tem um histórico de câncer de mama na família, ou se tem um histórico de questões cardíacas na família. Sempre se pergunta isso nos exames. E a colono, talvez por ser um exame que o preparo é muito chato, é um exame meio, não se pergunta muito, não se fala. Por exemplo, na minha família, na família do meu pai, depois que teve esses 2 episódios de câncer dos meus primos, especialmente desse meu primo Carlito, querido, fala, o seu tio-avô morreu de câncer, o seu tio-avô... Tem uma alta carga genética na família do meu pai de câncer de intestino.
e isso não era falado. E eu daí fiz a colono quando cheguei em São Paulo, eu fiz a colono, e na colono eles descobriram que tinha alguma coisa estranha. Então eles fizeram um negócio chamado mucosectomia, que é uma colonoscopia maior, e tiraram uma coisa lá de dentro que era maior do que um pólipo. E quando fez a biópsia, era um carcinoma. Então eu fui salva pela colonoscopia, porque depois disso eu não tive que fazer quimioterapia, radioterapia. Eu só repeti a colonoscopia 3 meses depois de 6 meses, e eu fui salva de um câncer. Então, a partir disso, eu sou super obediente e faço colonoscopia a cada 2 anos. E meus filhos fizeram, mesmo sendo jovens. Que bom que você estava atenta, né, Sofia? Com um procedimento bem simples, se livrou de um câncer de intestino. Foi muito bom. E você certamente já fez várias colonoscopias. Que dicas você daria para quem nunca fez e está com preguiça de enfrentar o processo todo? Tem que se fazer direitinho, entendeu? Então você tem que fazer o jejum direitinho, você tem que comer as coisas clarinhas, não comer verdura, comer arroz, comer gelatina, comer bolacha de água e sal. E daí no dia da colonoscopia você vai ficar. Eu, por exemplo, faço colonoscopia com internação, que é um luxo. Eu faço preparo no hospital. E daí você fica tomando, em 1 hora e pouco, você tem que tomar um monte de líquidos e você fica fazendo cocô. E é chato, daí você tem que esperar um tempão para tomar anestesia, mais umas 2 horas, e daí você faz o exame e volta para casa. Eu já, sei lá, já entrou na minha vida, entendeu? A colonoscopia nem sempre é disponível com facilidade no SUS. Então, como é que fica nesse caso, Dr. Samuel? Existe a alternativa, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame de fezes, né? Tenta buscar traços de sangue nas fezes não visíveis a olho nu. Ora, é claro, né? A efetividade é muito, assim, a acurácia é muito menor do que a colonoscopia. Primeiro, até porque a gente tem que interpretar a pesquisa do sangue oculto como uma triagem para a colonoscopia. Então, se você tem numa cidade como São Paulo, de repente você resolve fazer uma campanha que é super pertinente, né? Para prevenção de câncer coloretal. São Paulo tem 10 milhões de pessoas. A cidade, o município, né? 12, eu acho que já bateu 12. Imagina se a metade tem mais de 45 anos, né? É inviável você cobrir todo mundo com colonoscopia. Aí você pede sangue oculto nas fezes. 10% de todos os exames vão ser positivos. O positivo não significa que tem câncer. Só significa que naquelas fezes tem traços ocultos de sangue, que pode ser de uma gastrite, né? Pode ser de uma outra lesão benigna. Aliás, na maioria das vezes é isso. Mas esse subgrupo tem que fazer a colonoscopia. É o grupo de risco. Mas todo mundo que tem pólipo, que seria o estágio inicial de um tumor maligno, tem necessariamente sangue oculto nas fezes, Dr. Samuel? Ele tem o falso negativo exatamente porque pólipos menores não sangram. Os pólipos maiores já começam a sangrar um pouquinho, que nem percebe, mas já detecta. Mas isso se a gente estivesse montando uma grande campanha, que infelizmente, ao contrário do que acontece com o câncer de mama, ainda não existe para o câncer de intestino, não é? Individualmente, assim, não faz nenhum sentido, né? Fazer. Vou fazer um check-up. Você procura um médico fazer um check-up. Pedir sangue oculto? Não, vai colonoscopia logo, que já é o melhor e pronto. A gente sabe que o câncer de intestino não evolui rápido como uma leucemia, nem tão lento quanto um de próstata. Então, é importante ficar atento aos sintomas iniciais, como o doutor explicou: sangramento intestinal pelas fezes, cólicas abdominais, perda de peso e alteração do ritmo intestinal. E procurar um médico se tiver os sintomas, claro. Ouvimos a história da Tata. Medo não pode ser desculpa para atrasar o tratamento. A gente tem que ter coragem para enfrentar e saber que quanto antes resolver, melhores serão as nossas chances. Se tiver que tratar alguma coisa, quanto antes, melhor. Aliás, quais são as possibilidades de tratamento para essa doença, Dr. Samuel? Vamos voltar lá para o começo, o cólon e o reto. No cólon,
os 70% do intestino grosso, longe do ânus, a cirurgia trata a maioria das vezes e a quimioterapia é feita preventivamente, né? E nos estágios avançados, aí a quimioterapia é prioritária e a cirurgia às vezes nem se faz, né? Mas no reto, pela proximidade com o ânus, aí entra um terceiro tipo de tratamento muito importante, que é a radioterapia. Só no reto. Aí, normalmente, no reto é uma composição. Rádio junto com químio, às vezes não opera, né? Rádio junto com químio, depois opera. Aí, por essa questão de preservação ou não do ânus, a questão da bolsinha definitiva ou não, as possibilidades de tratamento são mais amplas e mais complexas e normalmente é um quebra-cabeça que a gente tem que fazer para saber o que vem primeiro, a rádio, só a químio. E o que se tem hoje de tratamento mais inovador nessa área, doutor Virgílio? A gente tem a imunoterapia, né? A imunoterapia, isso em outros tumores, em câncer coloretal, infelizmente é uma proporção muito pequena, né? Na doença metastática, cerca de 5% dos pacientes têm uma alteração que é preditora de resposta à imunoterapia, que é a instabilidade de microsatélites, que tem o benefício da imunoterapia. Então, existe, que nem eu reforço, né, a respeito dos avanços do tratamento, tem a terapia-alvo, aí é muito importante conhecer o tumor, né? Então, a avaliação molecular do tumor, avaliar as alterações moleculares que podem predizer estratégias de tratamento, seja terapia-alvo, seja imunoterapia. Então, é muito importante que o paciente discuta com o seu médico, né? Essa avaliação molecular, o que foi solicitado, quais são as possíveis estratégias de tratamento em cada uma dessas situações. Lembrando aqui que a imunoterapia é um tratamento que utiliza o sistema imunológico do paciente para combater o câncer por meio de vacinas personalizadas, que estimulam ou modificam a imunidade da pessoa para reconhecer e destruir as células cancerígenas. Já a terapia-alvo usa medicamentos para atingir especificamente as células cancerosas, minimizando os efeitos colaterais. Infelizmente, esses novos tratamentos ainda são para poucos casos e nem sempre disponíveis para a maioria da população através do SUS. Doutores, muito obrigada pelo alerta sobre o rastreio e por todo o conhecimento que vocês compartilharam com a gente. Também agradeço ao testemunho das nossas queridas Sofia e Tata. Muito obrigada às duas que deram seus depoimentos e com eles podem ajudar muita gente. Eu faço aqui um lembrete para todos os médicos que estiverem nos ouvindo, independentemente da especialidade. Não esqueçam de pedir para os seus pacientes fazer uma colono depois dos 45 anos. Ou antes, se houver histórias familiares como a da Sofia. O rastreio salva vidas. Para todos vocês, compartilhem a mensagem do episódio e se cuidem. Até o próximo episódio. Esse foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens deste episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam o transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como em nosso site amio.org.br/nota fiscal paulista. Para doar diretamente, entre em amio.org.br/doe. A narração, produção executiva e supervisão científica é feita pela doutora Carmen Vergueiro. As entrevistas e o roteiro desse episódio foram feitos pela Lilian Cunha, com revisão de Carmen Vergueiro e eu, Wagner Fernandes. A Amanda Carvalho faz a edição, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela Flávia, da equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Wagner, me despeço aqui por hoje e vejo vocês no próximo episódio. Até lá!